de hoje pretende fazer um breve estudo sobre a história da química orgânica, a importância da química orgânica, os estudos dos elementos e uma retomada de conteúdo sobre ligações químicas, especificando a ligação covalente. E agora que você já sabe o que vai estudar, pegue o seu material que a aula já vai começar. Bom, primeira coisa, né? Desde a antiguidade, o homem classifica as substâncias que existem. Então, eles classificavam da seguinte maneira, através dos reinos, né? Todas as substâncias encontradas na natureza ou eram reino mineral, ou era reino vegetal, ou era reino animal. No século XVIII, né, eles agruparam a química. Então, eles fizeram o seguinte: a química orgânica era a química que era encontrada nos seres vivos, animais e vegetais, enquanto que a química inorgânica eram as substâncias que eram encontradas nos minerais. Havia um grande problema, né? Porque John Jacob Berzelius, ele cria, baseada na química orgânica, nessa definição, a teoria da força vital. Então, nós tínhamos lá, a química orgânica era encontrada nos animais e nos vegetais, e Jacob Berzelius, ele cria uma teoria relacionada a isso. Então, essa teoria dizia que os animais e os vegetais, eles tinham uma espécie de força que era capaz de produzir as substâncias orgânicas. E esse era um problema. Por quê? Porque, na verdade, como se acreditava que existia uma força para criar essas substâncias, ninguém tentava criar. E a química orgânica, ela não se desenvolvia. Mas, em 1828, né, Friedrich Müller, sem querer, ele aquece cianato de amônio e obtém ureia. E a ureia é uma substância que é encontrada no sangue e na urina. E aí cai por terra a ideia de que existe uma força vital. A ideia de Berzelius, ela vem por terra quando Friedrich Müller consegue sintetizar a ureia. Dessa maneira, né, a gente tem uma nova concepção daquilo que é química orgânica. Então, hoje nós dizemos que a química orgânica, ele é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono. Mas será que tudo que tem carbono é substância de origem orgânica? A resposta é não. Nem tudo aquilo que tem carbono é orgânico. Então, alguns exemplos, né? Nós temos aqui o carbono grafite e o diamante, formas alotrópicas do carbono e que diferem pelo arranjo espacial. Além deles, o ácido carbônico, que é utilizado na fabricação de bebidas gaseificadas, como os refrigerantes. O próprio gás carbônico, CO2, encontrado nos extintores e encontrado na atmosfera, são exemplos de substâncias que, apesar de ter carbono, não são compostos orgânicos. Hoje, né, estimam-se que sejam conhecidos 19 milhões de compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eles estão presentes em todos os lugares. Primeiro, né, estão presentes na constituição do nosso próprio corpo, DNA, proteínas e etc. Nos combustíveis, óleo diesel, gasolina, etanol, na gordura dos alimentos, nos medicamentos, açúcares, gorduras de todo tipo, seja ela uma gordura animal ou uma gordura vegetal. Então, uma grande quantidade de compostos, né, faz com que os compostos orgânicos tenham uma química que trata especificamente das suas propriedades. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre química orgânica, a gente vai viajar um pouquinho no tempo e falar sobre ligações químicas. Por que os átomos se ligam? Você se lembra? E aí, pessoal? Por que os átomos se ligam? Você lembrou? Então, os átomos se ligam devido
a regra do octeto ou teoria do octeto. Então, nós temos lá hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Quem são esses? Se você respondeu os gases nobres, você acertou. Então, são os gases nobres, né? Ao olhar a estrutura dos gases nobres e observar que eles tinham 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que só tem 2, os cientistas, né, formularam a regra do octeto, ou teoria do octeto, aonde a estabilidade de um átomo está ligado a ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção dos elementos que só têm a camada K, como hidrogênio, lítio e outros. Então, por que os átomos se ligam, pessoal? Para ter 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Ou seja, eles se ligam porque eles querem ficar igual aos gases nobres. Então, para ter 8 elétrons na camada de valência, um átomo poderá ganhar, perder ou compartilhar elétrons. Então, eu tenho aqui a configuração eletrônica, né, a distribuição eletrônica do sódio, que tem 11 elétrons. Então, lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O sódio tem apenas um elétron na camada de valência. Então, para que ele adquira 8, ou ele vai ter que ganhar 7 ou perder 1. O que é mais fácil? Ganhar 7 ou perder 1? Perder 1, tá? Então, o sódio, ele vai perder esse elétron. Dessa maneira, ao perder esse elétron, a camada de valência dele passa a ser 2s2, 2p6, tendo 8 elétrons na camada de valência, ele fica com a configuração eletrônica do neônio. O sódio, né, assim como os elementos que possuem 1, 2 e 3 elétrons, vão perder elétrons. E o sódio é um exemplo de um metal. Então, metais têm tendência em perder elétrons e formar íons positivos, chamados cátions. Eles vão formar íons positivos, porque na química, quem perde fica positivo. Porque perde elétron e o núcleo com os prótons continua positivo. Então, recapitulando, quem vai perder? Quem tem 1, 2 e 3 elétrons. Então, quem tem pouco, perde. Agora, quem tem bastante? Quem tem bastante ganha. É o exemplo do enxofre. O enxofre tem camada de valência 3s2, 3p4. Então, para 8, ó, 2 mais 4, 6. Falta 2 elétrons. Então, o enxofre deve ganhar 2 elétrons. O enxofre, né, ele é um elemento chamado de não metal ou ametal. Então, quem tem 5, 6 e 7 ganha ou compartilha elétrons. Então, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês entenderam, vocês vão responder esse quiz que eu fiz aqui. Então, nós temos os átomos A, B, C, D e a configuração eletrônica deles. Que tendência apresentam os átomos abaixo? Ganhar ou perder elétrons? Quantos elétrons? Você saberia escrever o íon formado por esses átomos? Então, você vai dar uma pausa nesse vídeo, vai responder essa pergunta, você vai voltar para poder ver a resposta. Então, pausa o vídeo aí. Agora que você voltou, será que você acertou? Então, vamos lá. O átomo A, né, ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Mas o que importa, né, é só a última camada, a camada de valência. Na camada de valência, o A tem 2 elétrons. Então, quem tem 2, 1, 2 e 3, perde. Então, ele perde 2 elétrons. Como na química, quem perde fica positivo, o átomo A vai ficar A mais 2. O átomo B tem lá a camada de valência 3s1. Quem tem 1, 2 e 3 perde. Então, ele vai perder um elétron, formando B mais ou B mais 1. O átomo C tem 8 elétrons, ele é o átomo estável, ele é um gás nobre, ele não vai formar íon, tá? Porque ele não apresenta tendência nem em perder e nem em ganhar elétrons. Aqui, o átomo D tem 7 elétrons na última camada. 7
Para 8 falta 1. Ele deve ganhar um elétron, ficando D-. Então, na química, quem ganha, ganha elétron. Elétron é negativo, portanto, a carga é negativa. O átomo E tem 5 elétrons. 2 mais 3, 5. Então, para 8 faltam 3. O E tem que ganhar 3 elétrons, ficando E menos 3. E aí, galera? Deu tudo certo? Acertaram? Belezinha? Se não acertou, tenta de novo. Bora lá! Bom, e agora que a gente já sabe porque os átomos se ligam, já sabe quais os interesses dos átomos, a gente vai falar das ligações químicas. Então, vamos lembrar um pouquinho lá do assunto do primeiro ano, né? Sobre as ligações químicas. Bom, primeira coisa, né? Nós temos 3 tipos de ligação. A ligação que nós veremos primeiro é a ligação iônica, que é a ligação que ocorre com transferência de elétrons. Quando um átomo tem interesse em doar elétrons e o outro receber, um quer doar e o outro receber, o que acontece? Uma ligação iônica. Vai acontecer uma transferência de elétrons. Átomos que gostam de dar elétrons, metais, e átomos que gostam de receber, ametais. Então, a ligação iônica ocorre entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio, porque o hidrogênio, apesar dele estar lá no grupo 1A da tabela periódica, lembra, ele não é metal, ele não tem tendência em perder o elétron, ele tem tendência em ganhar o elétron. Então, um exemplo disso, né? Eu tenho aqui o átomo sódio e o cloro. Fiz a distribuição eletrônica deles. Sódio, com um elétron na camada de valência, apresenta tendência em perder o elétron. Cloro, camada de valência com 7 elétrons, apresenta tendência em ganhar um elétron. Ora, sódio quer dar o elétron, cloro quer ganhar o elétron, então nós temos um bom interesse entre os dois. E aí o que acontece? Ó, vamos desenhar, fazer a representação da última camada. O sódio com 1 elétron e o cloro com 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. Falta só um. E o sódio quer dar o elétron, então ele vai transferir o seu elétron. Quando ele transfere, né, o sódio que perdeu o elétron fica positivo e o cloro com 8 elétrons agora adquire uma carga negativa. Através dessa ligação, né, é formado um composto muito importante, né, que é o NaCl, que nós conhecemos como sal de cozinha. Então, o cloreto de sódio, sal de cozinha, é formado através de uma ligação iônica. E como que ficam esses átomos, né, esses átomos no arranjo entre eles? Então, eles formam um cubo de face centrada. Você tem vários átomos, né, ligados, formando o cristal de sal. Bom, depois disso, nós temos a ligação covalente. A ligação covalente, né, ela ocorre com compartilhamento de elétrons. Nesse caso, nenhum dos elementos tem tendência em doar o elétron. Então, ele ocorre entre ametal e ametal, entre ametal e hidrogênio e entre hidrogênio e hidrogênio. Então, um exemplo que nós temos, né, aqui é o cloro. Então, a gente pega o cloro, olha lá a camada de valência do cloro, 3s2, 3s5. O átomo de cloro, ele quer receber um elétron. Olha lá, desenhando a estrutura de Lewis do cloro. Então, cloro com 7 elétrons aqui, animadinho em azul. Claro que o elétron não tem diferença de cor, só para facilitar. E aqui o outro átomo de cloro com 7 elétrons também. 2, 4, 6, 7. O que vai acontecer? Nenhum deles pode doar o elétron, então eles vão compartilhar. Por isso a ligação é covalente, vale para os dois. Então aqui a gente tem uma ligação de compartilhamento de elétrons. Dessa maneira, o par eletrônico passa a ser tanto desse cloro quanto desse e ambos estão estáveis. Essa é a fórmula do Cl2, que é o nosso gás cloro, um gás irritante, esverdeado e bastante tóxico.
Exemplo 2. Então, a gente tem aqui os átomos que formam a substância mais importante que a gente tem no planeta. O hidrogênio, que tem tendência, né, em receber um elétron, ele não vai poder doar. E o oxigênio, que tem camada de valência 2s2, 2p4, tem 6. Para 8 faltam 2. Então, também vai ter tendência em ganhar o elétron. Então, vamos representá-los? Aqui a gente tem a representação da eletrosfera desses átomos. Um modelo um pouquinho diferente do anterior, só para a gente ver de uma maneira diferente. Aqui, ó, está representando somente a camada de valência do oxigênio, com 2, 4, 6 elétrons. Aqui, mostra a camada de valência do hidrogênio, tem só um elétron. O que vai acontecer? Eles vão compartilhar o par eletrônico. Dessa maneira, o O passa a ter 8, do hidrogênio ter 2, tá ok? E forma a nossa querida água, H2O. Bom, agora a gente vai voltar aqui para a química orgânica e vai falar um pouquinho do estudo dos elementos que mais aparecem na química orgânica. Então, tome nota aí. Se a química orgânica é a química que estuda os elementos do carbono, então, obviamente, o elemento central disso é o nosso querido carbono. Carbono, que tem número atômico 6, número de massa 12, né, um dos isótopos, a gente tem aqui, ó, distribuição eletrônica, distribuição de elétrons. Então, tem 6 prótons e 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. Camada de valência do carbono, 4 elétrons. 2s2, 2p2. O que vai acontecer com o carbono? Ele tem 4 e faltam 4 para atingir 8. Ele vai ter que ganhar 4 elétrons. Mas ninguém pode perder 4. Então, ele vai fazer o quê? Vai compartilhar 4 elétrons. Ok? Então, o carbono, ele vai compartilhar 4 elétrons. Olha lá. Essa daqui é a representação de Lewis. Mostra os 4 elétrons que existem na camada de valência do carbono. Bom, o carbono, para fazer 4 ligações, ele pode fazer de várias maneiras. Ele pode fazer 4 ligações simples, cada ligação é representada por um tracinho. Ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples. E pode fazer 2 ligações duplas, de forma que ao entorno dele tenha 4 ligações. E são ligações covalentes, de compartilhamento de elétrons. Depois do carbono, o elemento que mais aparece na química orgânica, o hidrogênio, que tem número atômico 1, portanto, 1s1. Hidrogênio vai poder dar elétron? Não. Ele quer receber 1 para ficar com a configuração do hélio, para ficar com 2. Representação da fórmula de Lewis do hidrogênio, H, um pontinho, 1 elétron. O que ele vai fazer? Uma ligação simples apenas, tá? O hidrogênio, ele vai fazer uma ligação simples e o hidrogênio, ele é um dos elementos mais abundantes que a gente tem lá no Sol. O Sol é uma grande bomba de hidrogênio, por isso a representação dele aí. O oxigênio é um outro elemento que aparece com grande frequência na química orgânica. O oxigênio que tem 8 elétrons, configuração eletrônica da camada de valência 2s2, 2p4. Ele vai querer 2 elétrons. Portanto, ó, representando a distribuição dele aqui de elétrons, 2, 4, 5, 6. Aqui nesses 2 pontos é onde o hidrogênio vai fazer, o oxigênio, perdão, vai fazer a ligação. Essas ligações podem ser ligações simples, 2 simples, ou uma ligação dupla, de forma que em volta do O vão ter 2 tracinhos. O oxigênio, que quando ele está ligado a outro oxigênio, ele dá origem a outra substância vital que nós temos, que é o O2. Então, o O2, né, o oxigênio está ligado a outro átomo por uma ligação dupla. Nitrogênio. O nitrogênio
tem lá 7 elétrons, um S2, 2S2, 2P3, camada de valência com 5 elétrons, vai ter que ganhar 3. Então, representando aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Professora, por que esses estão sozinhos? Porque é exatamente onde vão ocorrer as ligações de compartilhamento de elétrons. O N, então, ele vai ter que fazer 3 ligações. Essas 3 ligações podem ser 3 simples, uma dupla e uma simples e uma ligação tripla. Aqui a gente tem o gás nitrogênio, ó. Um N ligado a outro N por uma ligação tripla, tá? Bom, parece muito difícil, muita informação, mas a gente tem agora uma super dica para que vocês guardem tudo isso, porque é importante, tá? Então, agora a gente tem lá os 4 elementos principais. O nosso chon, carbono, hidrogênio, oxigênio. Chon, 4, 1, 2, 3. Então, vai gravar chon, 4, 1, 2, 3. Grava chon, 4, 1, 2, 3. Tome nota disso, porque é isso que você vai precisar saber para começar a mergulhar na química orgânica. Como que é, pessoal? Repete comigo. Chon, 4, 1, 2, 3. E aqui eu tenho, para finalizar, um exemplo de tudo isso que eu falei sobre as ligações. Aqui eu tenho a fórmula do etanol, né? O etanol, lembra? Lá no começo do vídeo, a gente falou sobre os combustíveis. E o etanol é um composto orgânico. Então, portanto, né, a gente tem aqui o chão 4, 1, 2, 3. Na verdade, não temos o N, mas temos os demais elementos, ó. Cada hidrogênio fazendo uma ligação, em volta do H só tem um pauzinho. Cada carbono, ó, 1, 2, 3, 4, fazendo 4 ligações. Esse carbono agora, 1, 2, 3, 4. E por fim o O com 2 ligações. E aqui um hidrogênio com apenas uma ligação. Esse é o final da nossa aula e a gente vai na plataforma passar alguns exercícios para que vocês exercitem sobre o chon 4, 1, 2, 3, sobre como as ligações nos átomos que aparecem na química orgânica são realizadas, principalmente para familiarizar-se. Por quê? Porque a gente já sabe que a química orgânica tem estruturas bastante complexas. Então, a gente vai aprender isso e não esqueça, pessoal, chon 4, 1, 2, 3. Por hoje é só, um abraço e até a próxima aula.